Lito, o que acontece se o avião perder o sistema de navegação no meio do voo? O piloto vai ficar perdido? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Um avião é projetado da seguinte maneira: se algo realmente importante para o voo apresentar algum problema, que ele tenha meios para fazer com que não venha causar nenhum risco ao avião nem aos ocupantes. Esse cantil personalizado do Hércules vem na sua caixa mensal do Aerobook by Aviões e Músicas. Beba aviação e conhecimento, meu jovem. Se você quer se inscrever no Aerobook, até o final desse mês de março, você já vai receber a sua caixa com o livro do C-130 Hércules, este cantil maravilhoso e outros brindes. Acesse aerobook.clube ou lojadoaviõesemusicas.com.br. Agora vamos ver o que acontece se der pane no sistema de navegação? Para começar, vamos entender como funciona o sistema de navegação dos aviões de hoje. Nos aviões modernos existe um computador que faz todos os cálculos de navegação e é por meio dele que é controlado o piloto automático. E também é de lá que vêm as informações que são mostradas nos displays ali da cabine de comando. Cada modelo de avião tem as suas características e difere um pouco um do outro. Eu vou pegar um dos mais comuns aí para a gente usar como exemplo. Mas em linhas gerais pode mudar o nome e a quantidade, mas a filosofia de operação não muda muito. Para você saber como é que você chega em qualquer lugar do universo, é isso mesmo que eu falei, do universo, a primeira coisa que você precisa saber é onde você está. Concorda que para ir para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, é completamente diferente do que saindo de Belo Horizonte? Então, além de saber onde você está, quando começa o voo, também é preciso ter essa informação durante todo o percurso, para se saber a hora que você vai virar, quando vai começar a descer, a sua posição em relação ao aeroporto, entre outras coisas. Deu para entender? Para dizer ao computador aonde o avião está, a gente tem um outro computador chamado de ADIRU, Air Data Inertial Reference Unit, que é o terror dos planilsons, porque ele funciona com giroscópios a laser que sentem a rotação da Terra esférica. Esse computador é dividido em duas partes que podem funcionar de forma isolada. A primeira parte processa os dados externos da aeronave, como pressão do ar, temperatura, velocidade, altitude, que são obtidos através de sensores que estão do lado de fora do avião, como tubo de pitot, tomada estática, sensor de ângulo de ataque. A segunda parte é composta de um sistema inercial de navegação, o IRS, Inertial Reference System, ou apenas inercial, como a gente costuma chamar. É um sistema que utiliza 3 giroscópios e acelerômetros que permitem saber qual foi a sua movimentação em relação ao ponto inicial. Ou seja, você diz para esse computador onde que você está agora, que é um ponto conhecido, geralmente o aeroporto, que é na hora que você liga o avião, né? E o avião, a partir daí, registra qualquer deslocamento através dos acelerômetros que venha acontecer para longe de onde você estava, e assim ele vai calculando a nova posição. Além disso, o ADIRU também recebe atualizações de sua posição atual vinda de estações de rádio, como o VOR, por exemplo, ou do GPS, que é o Ground Positioning System. Opa, Ground Positioning System não, Global Positioning System. Do próprio avião. O princípio do GPS dos aviões é praticamente o mesmo que a gente usa no carro e nos smartphones, né? Existem 24 satélites em órbita da Terra. Sim, satélites existem e eles estão em volta do nosso planeta, que é esférico. E esses satélites compartilham a sua posição com o aparelho receptor, e assim você sabe exatamente onde está por triangulação. Como diziam na década de 90, isso não é magia, é tecnologia. Tem um comercial disso aí. 5 estações na Terra, por meio de radar, mantêm os satélites informados com a sua posição e hora. Os satélites, então, transmitem repetidamente essa informação, emitindo um sinal que caminha na velocidade da luz, e o receptor calcula a diferença de horário entre o recebimento do sinal e a hora que ele foi enviado. E aí, conhecendo o valor da velocidade da luz, ele calcula a distância que a aeronave está daquele satélite. Então, com o sinal de 3 satélites,
satélites, você sabe onde está na superfície da Terra. Mas o avião também usa o sinal de um quarto satélite, o que permite que ele também calcule a altitude em que ele se encontra. E a órbita dos satélites é tal que permite que em qualquer lugar do planeta você consiga receber o sinal de pelo menos 4 satélites. E antes que perguntem o que acontece se um satélite pifar, existem alguns satélites de reserva em órbita. A gente tem também o sistema de navegação baseado em sinais de rádio. E nesse sistema a gente tem VOR, DME, ILS e uma sopa de letrinhas. No VOR, elas são estações de rádio instaladas em diversos pontos que emitem o sinal de rádio, como se fosse um sinal giratório. Imagina um farol, daqueles que tem no mar, que emite um feixe de luz fixo, para você saber onde está o farol, e ao mesmo tempo tem aquela luzinha que fica rodando, né? A diferença de tempo entre o recebimento do sinal farol e do sinal da luzinha dá a radial ou o ângulo em relação ao norte. E também se você está se aproximando ou se afastando do transmissor. Se você passar por cima de um ponto conhecido e souber a radial que precisa voar, vai chegar em outro ponto desejado e assim por diante. Bem simplisticamente. Era assim, na verdade, que os aviões faziam a navegação antes de existir GPS, antes de existir sistema inercial. Também existe o DME, que é o Distance Measure Equipment, ou equipamento de medição de distância, que também por meio de sinais de rádio determinam a distância entre o avião e a estação que está emitindo esse sinal. Já o ILS também é um sistema baseado em transmissores de rádio em terra, chamados de localizers e glide slopes, e é utilizado para fazer a navegação durante a aproximação e o pouso. Eu não vou me alongar muito na explicação deles, porque temos um vídeo aqui, o episódio 178 explica direitinho o ILS. E qual a informação que o avião usa para determinar a sua posição? GPS, o inercial ou auxílios de rádio? Ele usa uma combinação dessas 3 informações geradas, tanto pelo ADIRO quanto pelos rádios, e com todos esses dados ele dá precisamente a posição que a aeronave se encontra. E se você sabe aonde está e para onde quer ir, pronto, está feita a sua navegação. Só que o objetivo desse vídeo não é para mostrar como funciona, e sim o que acontece quando para de funcionar. Então vamos fazer uma das coisas que os engenheiros dos fabricantes adoram fazer com os sistemas. Vamos colocar defeito no avião? Então, vamos lá. Digamos que um sensor externo do avião dá uma indicação errada ou para de funcionar. E agora? A gente tem pelo menos 3 tubos de pitot, 3 tomadas de estática, 3 sensores de ângulo de ataque, pelo menos 2 sensores de temperatura, todos eles independentes. Então, já diminui bastante a chance de acontecer alguma coisa, né? Mas e se falhar um inercial ou um ADIRU? Bem, são 3 ADIRUs e, portanto, 3 inerciais. E o computador utiliza uma média entre essas 3 indicações. Se um dos 3 valores está discrepante, ele é simplesmente ignorado pelo computador de navegação. E ainda gera uma mensagem de falha para a manutenção trocar aquele discrepante lá. Tripla redundância. E se falhar o GPS? A gente tem 2 sistemas instalados no avião. E se um deles falhar, as ADIROs recebem a informação daquele que está operante. E se os 2 falharem, ainda assim é possível fazer a navegação só com a parte inercial do ADIRO. Então também não seria um problema. E se os rádios falharem? A gente tem 2 receptores de rádio VOR, mais DME, mais ILS, tudo duplicado. Em alguns aviões, na verdade, são 3 ILS, né? Também já diminuiu a chance aí. E no caso do computador de navegação falhar? Eles também são duplos, funcionam de forma independente. Tem bastante redundância, né? Embora seja bastante improvável de acontecer, o que acontece se os 2 computadores pararem de funcionar? A navegação por rádio pode funcionar independente dos computadores, com os pilotos fazendo a sintonia do rádio manualmente. E também existe um instrumento que opera em outra frequência de rádio, que é o ADF, que aponta para uma transmissora de rádio específica, chamada NDB, ou até uma rádio mesmo, por exemplo, essas rádios AM que possuem frequência, você pode colocar a frequência nesse rádio e uma anteninha assim, uma seta vai apontar para onde aquela transmissora está localizada, e aí é só voar para lá. O que mais dá para a gente fazer? Também existe a bordo instrumentos standby, como altímetro, indicador de velocidade, indicador de altitude. Em alguns aviões, indicador de VOR, de DME, de ADF, até de LS. E todos eles independem desses computadores que pifaram. Até podem estar juntos em um instrumento chamado ISIS, ou Integrated Standby Instrument System, ou em mostradores separados, depende da opção da empresa. E também o avião conta com 2 radioaltímetros que indicam a distância até o solo por ondas de rádio, independente dos sensores de pressão,
se eles estiverem entupidos ou não, desde que o avião esteja abaixo aí de 1.500 pés. Mas o nosso objetivo é simular falhas, né? Vamos continuar então? Tudo isso que a gente falou até agora é elétrico. E se acabar a energia do avião? Bem, a gente já mostrou aqui, ó, no episódio 13, é um episódio bem velho, hein? Tá até mofado. Que é praticamente impossível perder toda a força elétrica de um avião, né? Mas e se acontecer, ainda existe o que no avião? Uma bússola magnética no painel, que independe de energia elétrica e aponta para o norte magnético. Aí o piloto volta a navegar como ele aprende no curso de piloto privado. Mas vamos lá, para acabar de vez com a brincadeira. O polo magnético da Terra mudou, sumiu, ficou doido, sei lá, inverteu 180 graus. E agora? Bem, se o polo magnético da Terra mudar, vamos dizer que a navegação do avião é o menor dos seus problemas no momento, tá? Mas se tudo parou de funcionar ao mesmo tempo, o piloto vai no visual e tenta encontrar um lugar para pouso. Abre a janela, fica olhando pela janela e vai pousar. Se for preciso, até pode se orientar pela posição do sol ou das estrelas, né? Se ele está de dia ou de noite. Então, do jeito que é feito o projeto, é mais fácil acertar na Mega Sena, apostando nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, do que acabar em um acidente estando perdido em um avião comercial moderno, por causa de pane no sistema de navegação. Fechou? Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$ 2,99, aí o seu nome aparece aqui junto desses nossos amigos. Um grande abraço e até o próximo voo!